A senhora Selma, na noite que o pai dela passou mal, solicitou a presença do SAMU, mas nós vamos saber da senhora Selma agora a versão dela, como que foi que ela entrou em contato, como é que falou e qual foi a resposta do médico plantonista. O dia do meu pai foi normal, ele chegou de manhã, tomou o café da manhã, ficou durante o dia, almoçou bem, tomou o café da tarde, quando a janta ele já jantou bem também. Quando deu, depois das 7 horas, quase 8 horas, ele falou assim, vou embora. Aí eu atravessei ele a rua, porque todo dia eu atravesso ele. Aí ele foi embora, como de costume, ele tomou seu banho e já estava preparado para dormir. Era 8 e pouco, o Mito chegou correndo e falou, meu pai está passando mal. Aí eu peguei o aparelho de pressão e corri. Cheguei lá, já medi a pressão dele, estava 19/11, então estava muito alto. Aí eu peguei, falei, vou ligar para o SAMU. Liguei para o SAMU, aí eles me atenderam. Naquela aflição, eu não sei o nome da pessoa que me atendeu, só disse que me perguntou, como ele está? Eu falei, ele está muito mal, ele está com pressão alta, ele está com muita dor no peito e falta de fogo. Aí me foi dito assim, ele perguntou, ele está conversando? Falei, está conversando. Ele está andando? Falei, tá. Pois é, esse não é um caso de urgência. Vocês têm condições de levar ele para o hospital, porque o SAMU não pode liberar uma ambulância se não for um caso de urgência. Aí eu respondi. Aí ele perguntou, tem como levar? Falei, tenho. Boa noite, passar bem. Foi o que eu falei para eles. E o pai da senhora, como que ele chegou no hospital? Ele chegou com muita dor. Realmente, meu menino chegou com o carro, a gente pôs ele no carro, ele saiu andando do quarto dele até o carro. Ele entrou no carro, ele chegou andando, nós apiamos lá, ele saiu andando até chegar à porta do hospital. Aí ele pediu água, porque ele falou, meu coração não vai aguentar, ele segurava, mas ele estava muito ofegante, ele ficava, sabe, fazendo aquele barulho. E aí ele falou, me dá água, a gente deu água para ele, eu falei pro rapaz do hospital, eu falei, moço, meu pai está infartando. Ele falou, não corre, nós já levamos ele direto para a emergência, o atendimento foi excelente no hospital, nem a ficha fez a ficha depois. Já os médicos já pôs o balão nele, porque ele chegou morrendo mesmo, ele chegou já infartando. Aí já chegou, pôs o balão, aplicou os remédios, daí poucos minutos ele morreu. E nós vamos estar acompanhando, nós vamos estar apurando, vamos estar conversando ali do SAMU e vamos ver a versão, uma vez que fica tudo gravado quando é solicitado uma ambulância ali. Daquele dia, no dia 10, como foi feita a solicitação, né, pela a senhora Selma Torres, filha do senhor José Antônio Torres, né, quanto a ambulância no local, na residência dele, quando ele estava passando mal? Certo, boa noite. Primeiro, quem fez a solicitação não foi a Selma, foi uma outra pessoa. Eu não sei quem fez a solicitação. Alguém ligou no SAMU falando que tinha um paciente que estava somente com pique hipertensivo, uma pressão alta e cansaço. Foi realmente o que eles colocaram na solicitação. Eu pedi para conversar com o paciente. Perguntei se o paciente conseguia conversar. Segundo a informante, ele falou que ele conseguia conversar. Só que ele estava consciente, só que ele não conseguia conversar porque ele era surdo. Então eu perguntei, quem que acompanha ele todos os dias? Aí que foi passado para a filha dele, acho que é Selma, né? E perguntei novamente como que ele estava se sentindo. Ela realmente passou do mesmo jeito. Ele tá com pressão alta e sentindo cansaço. Eu perguntei para ela, ele consegue andar? Ela foi simplesmente falou, consegue. Ele levanta, consegue andar? Consegue. Então eu falei para eles, isso não tem indicação de ambulância, isso caracteriza um pique hipertensivo e eles poderiam procurar o hospital. Eu deixei claro, falando para eles, que eles precisariam procurar um hospital por conta própria. Não era para ficar lá, para procurar o hospital, mas não tinha indicação de ambulância, porque não era urgência e emergência do jeito que eles relataram. O pique hipertensivo ele pode ter várias evoluções, como AVC, pode ter também um tromboembolismo, pode desencadear também um infarto agudo do miocárdio, que pode ter sido o que ocasionou nele. Então, o pique hipertensivo tem vários tipos de evoluções. Não dá para saber se é em 10 minutos, se é em horas. Por isso que eu indiquei eles procurarem o hospital para fazer abaixamento da pressão que ele estava sentindo. E o paciente, não sei que horário que foi,
evoluiu com um infarto agudo miocárdico. Um infarto fulminante. Relatos que eles falaram, foi um infarto fulminante, chegou no hospital em óbito. Então é o seguinte, o hospital também de Iporá não tem parâmetros para socorrer um infarto fulminante. A única conduta de um hospital aqui de Iporá é os cuidados, primeiros socorros e encaminhamento para Goiânia. Se ele tivesse chegado aqui do mesmo jeito que ele chegou, que ele estava na casa dele, realmente ele viria a óbito no hospital, independente de ter ambulância ou não. Mas na verdade ele chegou a vir a óbito no hospital, ele foi atendido, muito bem atendido, segundo informações, muito bem atendido, conseguiu chegar andando, inclusive aqui no hospital. Então, ele chegou no hospital andando? Sim. Então, se ele conseguiu chegar no hospital, foi a conduta. Ele tinha que ter vindo procurar o hospital, eu não sei se ele chegou no hospital. E aqui dentro do estabelecimento do hospital, ele apresentou o infarto com a parada e veio a óbito. Nesse caso, então, de forma, não ia adiantar, na verdade, encaminhar uma ambulância, né, para que prestasse ali os primeiros socorros na situação que ele estava. A ambulância, a gente não faz o procedimento igual faz no hospital. Se ele conseguiu chegar no hospital com vida, que eu não sei como que foi, se procedeu, eu fiquei sabendo que me informaram que ele chegou já em óbito, não sei. Se ele conseguiu chegar em vida no hospital, que seria a conduta a se fazer. Na ambulância a gente não faz o primeiro socorro, que a gente chama de protocolo de infarto, não é feito na ambulância. A gente conduz o paciente, se ele evoluísse com parada na ambulância, aí a gente entrava com o protocolo de reanimação. Mas protocolo de infarto não é protocolo de reanimação. Então ele teria que vir para o hospital, como ele conseguiu chegar vivo no hospital, segundo você está me informando, era a conduta. No hospital ele ia tomar os primeiros procedimentos e se ele evoluísse com infarto no hospital seria encaminhado. Olha, nós fazemos, como o doutor Ramon disse, nós fazemos o primeiro atendimento, né? O primeiro atendimento é feito, o hospital tem todo o suporte para fazer o primeiro atendimento. Mas o tratamento do infarto, né, que seja uma angioplastia, seja o cateterismo, só em Goiânia. Toda a nossa região é direcionada para Goiânia. É feita a solicitação de transferência para Goiânia. Nosso hospital tem como fazer o primeiro atendimento, fazer a estabilização do paciente para ser encaminhado para Goiânia. Infelizmente, nós temos até casos de pacientes que estão aguardando leitos de UTI, aguardando alguma intervenção, seja angioplastia, seja cateterismo, como o doutor Ramon disse, e infelizmente vão a óbito antes de sair essa vaga, devido à demanda também grande de todo o estado, que é para Goiânia, né? Mas assim, o que ele explicou foi muito bem, assim, explicou bem direitinho o que aconteceu, que mesmo que se a ambulância tivesse ido, o paciente chegou vivo ao hospital, o hospital deu os primeiros atendimentos, a ambulância também poderia ter feito esse transporte, mas o infarto fulminante, o tratamento seria no hospital. Então, assim, o caso da ambulância não mudaria o percurso da doença dele, né? Que é isso que ele queria passar mais para vocês, tá? E assim, nós temos muita preocupação com o jeito que a solicitação é feita diante do SAMU. Então, nós temos o SAMU, a gente sempre gosta de ressaltar a diferença entre SAMU e Corpo de Bombeiros, né? O SAMU, nós temos o médico regulador, ele vai filtrar essas informações em relação qual é os casos que a ambulância do SAMU tem que ir, qual é o caso que a ambulância do SAMU não é liberada, tá? Então, isso depende muito da solicitação, como o solicitante informa como o paciente está. A gente sabe que a pessoa leiga tem, às vezes, uma dificuldade, mas como a gente tem uma demanda grande de ligações, uma demanda grande de trotes, uma demanda grande de solicitações que não é caso do SAMU, o médico regulador começa a ser filtra mais, começa a ser mais criterioso. Então a gente pede muito que a pessoa passe realmente como é o quadro. Por isso que muitas vezes o médico pede para falar com o paciente, o médico pede para ter mais informações para poder ser liberado. Uma coisa que a gente passa muito para os médicos reguladores, quando vai liberar a ambulância, o critério para ser liberado. Porque, ao mesmo tempo, pode ocorrer uma ocorrência mais grave, uma ocorrência que realmente depende do SAMU, que, vamos dizer, são os traumas, os acidentes graves, porque o jeito que pega o paciente pode determinar o futuro daquele paciente. E a ambulância pode estar sendo liberada por um caso que não é do SAMU, né? Então, assim, a gente pede que a população entenda também o nosso lado, né? Que a gente tenta ser o mais criterioso, mas também para ajudar, não para poder falar assim, não queremos liberar o SAMU, né? Claro que a gente está aqui para trabalhar, nós estamos 24 horas por dia, na hora que ligar nós estamos prontos para atender, seja em orientações, seja em liberação da ambulância, mas nós também temos que ser criteriosos, porque nós temos 2 ambulâncias no nosso município.
um suporte avançado, um suporte básico. Se a gente for liberar para tudo, na hora que precisar, nós não temos ambulância na nossa base. Fora que nossas ambulâncias também não é igual do bombeiros, que só fica na cidade. A nossa ambulância também tem que viajar, tem que transportar os pacientes graves. Então, assim, agora, por exemplo, se o senhor notar, nós estamos com uma ambulância, só o suporte básico. Por quê? Porque o suporte avançado está com um paciente infartado, grave, de Montes Claros. Entendeu? Então, assim, se a gente não tiver um critério, nós ficamos com a região descoberta, tá? Então, assim, aconteceu esse caso, realmente é um pico hipertensivo que a gente não tem como prever a evolução do paciente. Ele pode evoluir tanto com quem tomar só um remédio e controlar a pressão, né? Volta para casa, como também pode evoluir para um AVC, para um infarto, como foi o caso dele, infelizmente, né? A gente sempre tem que falar, infelizmente, que não é isso que a gente quer para ninguém, que a evolução seja satisfatória para todos, boa para todos. Mas, assim, o que a gente está querendo mostrar aqui, que ninguém faz, não libera ambulância, não é para segurar a ambulância. Nós estamos aqui para as ambulâncias trabalharem mesmo. Para a ambulância trabalhar, para socorrer, mas a gente tem que ter critérios, a gente não pode liberar para tudo. Eu queria frisar bem para você, para ajudar a gente, né? Porque a gente está aqui para ajudar também. A nossa região, só Oeste 1 são 16 municípios, mas 13 municípios da Oeste 2. Então nós estamos com toda essa região, mais de 116 mil pessoas só na nossa central que liga. Então a gente libera, nós somos 8 bases SAMU, então a gente libera de Aragarças a Turvânia. Então são ligações que caem todas na nossa central de Porá. E a nosso suporte avançado é para todos os 16 municípios. É toda a Oeste 1 depende do nosso suporte avançado, que é a nossa ambulância com médico. A São Luís pega aqueles 13 municípios para lá, tá? Então, assim, são critérios que a gente tem que ter, porque nós só temos o quê? 10 ambulâncias, 8 suporte básico, que é sem médico, e 2 suporte avançado para 116 mil pessoas, tá? Então, assim, se o médico regulador não souber regular, não tiver os critérios, sempre vai ter alguém que vai pedir socorro e nós não vamos ter como ajudar. A gente pede muito, assim, as TARMs, que são as técnicas que atendem o telefone, que é as auxiliares de regulação médica, a gente pede que elas consigam filtrar o mais rápido possível a solicitação do endereço, porque eles têm dificuldade até de passar o endereço para nós. Se não passa o endereço correto, o que acontece? A ambulância também não chega no tempo hábil no local. Então não tem nem como a ambulância também ajudar, né? A ambulância não é tratamento, a gente quer deixar bem claro. A ambulância não é tratamento. A ambulância é um suporte, né? Seja de básico ou avançado. O avançado tem mais recursos? Tem, claro. Tem o médico, tem os aparelhos, né? Tem tudo isso dentro da ambulância. Mas, se ele não souber passar pra gente o quadro, não tiver calma para passar, saber explicar direitinho, a gente, às vezes eu tô com suporte avançado e vou liberar um suporte básico. E chega lá, precisa de um médico no local. Tá certo? Então a gente pede essa compreensão da população, que ajude a gente nessa informação. Essa informação seja de endereço, porque senão ela não vai chegar em tempo hábil, seja do quadro clínico do paciente, ou seja, o que o paciente está sentindo? O simples, que é igual você está falando. Ele tá com falta de ar, ele está com pressão alta, ele não está conseguindo falar. Ela passou um quadro que o paciente não estava tão grave como ele estava, né? A gente entende a parte leiga, mas a gente pede assim, responde as perguntas, seja o mais claro, seja mais calmo possível, até mesmo para o regulador saber filtrar e ver a gravidade do caso. Nesse caso dele, então, doutora Antônia, se não tivesse um carro lá no momento para poder trazê-lo, ele podia ter infartado, ter morrido lá mesmo. Isso, a evolução, né, que a gente ficou sabendo, podia ter acontecido, né? Uma das coisas que a gente muito fala também é o seguinte, às vezes pode acontecer de ligar pra gente, a gente orientar o que fazer em casa, né? Às vezes ou não manda ambulância, ou até mesmo a pessoa não quer vir para o hospital, ele quer mesmo uma orientação, a gente sempre deixa claro, quando quiser pode ligar, nosso serviço é 24 horas, a gente fez uma orientação, às vezes o paciente não melhorou, retorna a ligação 92, tem um médico aqui só para atender o telefone, retorna, passa novamente o quadro, passa novamente se ele teve uma piora, se ele teve, porque aí às vezes a gente sempre fala assim, com 24 horas é uma coisa muito tênue, a gente às vezes o paciente está de um jeito, com 24 horas ele piora, liga novamente no SAMU, fala, doutor, liguei aí, estava assim, mas agora está assim, tá? Então realmente, a evolução para todas as doenças, não só o pico hipertensivo, tá? A gente tem que ver a evolução mesmo, a evolução pode ser diferente, né? E foi solicitado, eu liguei, quando não liguei, na própria ligação foi falado que se ele tivesse piora, retornasse para o SAMU
e ser encaminhado para o hospital. Falei que ele não era um paciente que era para ficar em casa e para eles procurarem o hospital. E deixei claro também que se tivesse o caso dele, como era um pico hipertensivo, se tivesse um quadro na cidade de um acidente, alguma coisa mais grave, não teria ambulância, porque na base, no momento, a gente estava com uma ambulância somente. A outra ambulância estava em viagem, transportando o paciente. Nós estávamos com uma ambulância e eu falei, se ele tiver piora do quadro, retorna no SAMU que a gente manda a ambulância. Mas no momento, no quadro que ele estava sentindo, não era precisão de ambulância. Eles poderiam ir por conta própria procurar o hospital, que foi a indicação que eu dei durante a ligação. Doutora Antônia, aproveitando a oportunidade, vamos estar falando um pouquinho mais a respeito dos trotes, né? São muitos trotes, em off nós conversando aqui, só até me falou que mais ou menos, você já sabe o horário, né, que tem os trotes que são mais frequentes. Uhum. Os trotes são uma coisa assim que a gente preocupa, né? Porque o horário, até eu estava falando para você, a gente já sabe, a gente soltou a aula. As escolas soltou a aula, a gente já sabe que o telefone vai tocar. Então, assim, a gente já vê que as crianças passam, acho que em todos os orelhões e vão ligando o 92. Porque a ligação é gratuita, né? Então, é mais fácil deles ligarem aqui e conversar com a gente. Mas, assim, a gente pede que os pais, os professores façam isso, façam essa orientação, expliquem a importância que é o SAMU. Nós, assim, o telefone, não sei se alguém que trabalha com telefone vai ver o tanto que o telefone cansa. Então, se você ficar ligando toda hora ali, também cansa o funcionário, né? E, assim, a linha vai ficar ocupada, né? Que é o mais importante. Nós temos 3, 4 ramais, mas o que acontece? Uma linha vai ficar ocupada por trote. E o nosso volume de trote é muito grande e é preocupante. Não só de crianças, mas nós temos também de adulto. Mas de crianças é muito. Então, a gente pede essa orientação dos pais, professores, em cima disso, para que oriente a família. A gente chega até a devolver a ligação, porque como nossas ligações são todas gravadas, tem a bina, né? Fica todos os números. Então, o que acontece? A gente retorna. Quando a gente retorna é o telefone do pai, quando não é o orelhão, né? E o pai não sabe nem que o filho está pegando o telefone e ligando no SAMU. Então, assim, a gente pede muito que fique de olho nos filhos, que oriente e fale a importância do SAMU, que é um serviço de urgência e emergência. Não seria o caso também, doutora Antônia, até de ter esse esclarecimento nas escolas, vocês montarem uma equipe, não sei, formar uma força-tarefa, digamos assim, para esclarecer em sala de aula, para que esses alunos tomem a consciência, né, do que eles estão fazendo? Nós temos o projeto SAMUzinho. Né? O projeto SAMUzinho já é dentro das escolas. Quem fica mais na coordenação é o nosso coordenador de enfermagem, que é o Fernando. Nós, graças a Deus, hoje nós estamos com 3 ambulâncias, ele está já fazendo a sua programação, seus horários, até para ir com uma ambulância para a escola, porque a curiosidade em cima da ambulância é muito grande, para que vá nas escolas, faça palestra, explique o que é o SAMU e explique também o perigo do trote, né? Vamos dizer assim. Então, assim, esse trabalho, graças a Deus, o SAMU tem nível federal, o SAMUzinho é um programa do SAMU nível federal, tá? E que é feito nas escolas mesmo, não só nas escolas, onde alguém solicitar, o SAMU vai fazendo as palestras e fazendo as orientações em cima disso, tá? Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço muito. A gente está aqui à disposição, tá, Celso, para qualquer esclarecimento. O que vocês vêm para poder falar para nós, nos ajuda em cima do nosso serviço. Tem sempre que lembrar que saúde é em movimento. A gente sempre fala assim, a gente tem que estudar sempre, não pode parar. Então, essa fato de vocês virem conversar com a gente é importante para mim e para o doutor Ramon, tá? Para que vocês, até um alerta também para a gente, tá? Eu agradeço muito a vocês terem vindo aqui conversar com a gente, viu? Doutor Ramon, obrigado, senhor, pelo esclarecimento. Muito obrigado também. Foi bom esclarecer essa questão e também ressaltar também essa questão do SAMU, que às vezes, assim, sobrecarrega, tem muito essa questão de sobrecarregar o telefonema e, assim, esclarecer a população a passar também melhor o caso, evitar de ficar também, como a gente recebe várias vezes, pessoal histérico, alguma coisa, e os trotes também que incomoda bastante. Tem os horários que praticamente a maioria das ligações são trotes. Direto do SAMU para o canal Alta Cidade TV, Celso Henrique.